Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo, homens de fé, paz do Senhor, as mulheres de fé. Chegamos na sexta-feira, hoje vamos meditar mais um pouco no Provérbios, vamos dar continuação ao nosso estudo diário de segunda a sexta do livro de Provérbios, para que venha edificar a sua vida, amém? Mas antes da gente começar esse estudo, diga bom dia, Espírito Santo. Diga, eu te amo, Espírito Santo. Diga, Espírito Santo, eu preciso de ti. Diga, Espírito Santo, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa, venha sobre a minha família. Diga, Espírito Santo, eu quero ser direcionada por ti. Declare todos os dias o seu amor e a sua dependência para com o Espírito Santo de Deus. Amém? Glórias a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24. Versos 30, preste muita atenção que a palavra de Deus vai falar com você, o seu coração. Passei ao lado do campo do preguiçoso e junto à vinha do homem carente de entendimento. E vi que tudo estava cheio de espinhos, e a sua superfície coberta de urtigas, e as pedras do seu muro estavam derrubadas. Tendo contemplado tudo isto, considerei, e ao vê-lo recebi a instrução. Um pouco mais de sono, um pouco mais de adormecimento, um pouco mais para cruzar os braços e dormirei. E assim virá rapidamente a tua pobreza como um assaltante e a tua necessidade como um armado. Esse Provérbios, esses versículos aqui do 30 ao 34, né, hoje encerramos o versos 24 de Provérbios, é uma exortação. É uma exortação. Aqui Salomão, ele observa a vida de uma pessoa que não está com a sua vida firmada na palavra de Deus, que não obedece à palavra de Deus. E o que ele observa? Ele vê espinhos, né, na sua terra, em vez de uma plantação, vamos supor, de trigo, de milho, algo que venha produzir, que venha gerar uma colheita. Espinho não serve para nada, né? Então ele vê ali uma plantação, ele vê o espinho dominando na superfície, ele vê urtigas, ele vê as pedras do muro sendo derrubadas, e ele contempla, ele para, a Bíblia diz que Salomão, ele para, ele observa aquilo, ele considera ao ver e ele recebe instrução. Feliz daquele que aprende com aqueles que estão caídos, com aqueles que perderam, com aqueles que fracassaram, com aqueles que desistiram, porque você vai observar, você vai refletir, o Espírito Santo vai falar com você. Não, mas se eu desistir como aquele desistiu, o fim vai ser esse. Se eu parar como aquele que parou, a vida vai ser essa. Eu sempre digo assim, você deve olhar para homens e mulheres que estão vencendo na palavra de Deus. Amém? Porque tem muita gente aí fora vencendo da maneira errada. Mas é grande a sua queda. Porque a nossa vida é como uma flor, né? Um dia vai murchar. A Bíblia diz que cada um tem o fim que desejais. Se você tiver a sua vida firmada na obediência da palavra de Deus, o seu fim vai ser abençoado como Davi. Mas se a sua vida for na desobediência da palavra de Deus, a sua vida vai ser amaldiçoada como foi o fim de Saul. Começou bem, mas terminou mal. Então, ali Salomão, ele observa e ele recebe a instrução. Por que acontece com uma pessoa? Não é que ela não produz, ela não conquista, ela não avança, as coisas não fluem. O que acontece? Aí a instrução que ele recebeu, olha só, um pouco mais de sono, um pouco mais de adormecimento, um pouco mais para cruzar os braços e dormirei. Então, é a fadiga, é o cansaço, né? É a preguiça, como diz aqui, é a falta de vontade, a falta de disciplina, a falta de ânimo, a falta de perseverança, a falta de você se dedicar, né? A falta de dedicação, a falta de compromisso, resumindo, né? Começa e não termina, ontem foi falado sobre isso também. O que acontece com essa pessoa? Assim virá rapidamente a tua pobreza como um assaltante. Quando menos espera, cai tudo a casa. É como um casamento. A pessoa, sabe, ela vai suportando aqueles probleminhas, né? Vai deixando aqueles probleminhas, não resolve, não senta para conversar, não tem diálogo, não pede ajuda, não pede socorro, né? Vai levando, como diz o ditado, com a barriga, né? Vai na igreja quando dá, ora quando tem vontade, estudar a Bíblia então nem pensar. Aí quando vê, é como um assaltante. O casamento é destruído e é de repente, você não vê. Quando vê, aconteceu, já foi. Aí você vai dizer, ai, como que aconteceu tão de repente? Não, faz tempo. Faz tempo que tá acontecendo. Mas
que acontecia? Um pouco mais de sono, um pouco mais de adormecimento, um pouco mais de braços cruzados e dormirei. E essa falta de vontade de ir consertando as coisas quando estão começando a ficar erradas já no princípio, isso pode levar a uma grande destruição. E assim virá rapidamente a tua pobreza como um assaltante e a tua necessidade como um homem armado. Tá falando aqui de uma grande surpresa de destruição e de repente. E aqui, se eu for lá para Mateus, se você está com a sua Bíblia aberta aí, se eu for lá para Mateus, capítulo 13, verso 7, o Senhor Jesus fala de uma parábola muito conhecida, né? A parábola do semeador. E no verso 7 está escrito que uma semente caiu entre espinhos e o espinho cresceu e sufocou a semente que foi plantada. Quando você recebe a palavra de Deus e você não alimenta essa palavra, e você não zela por essa palavra, o espinho cresce e sufoca. Lembra que a gente leu ali em Provérbios? Né? O terreno, a vida de uma pessoa rodeada por espinhos. Aí, se a gente for ver a explicação dessa parábola do espinho que cresceu e sufocou a semente, no versos 22, Mateus 13, 22, está escrito, Jesus explicando: a semente que foi plantada entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, escuta a palavra, vai no culto, recebe a palavra. Tá me escutando aqui falar agora? Recebe a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A pessoa vai para a igreja, a pessoa diz que é evangélico, né? Conheço Jesus, vai em congresso, vai em cursos, né? Em escolas, como a gente está participando essa semana, vai em escolas pastorais, apostólicas, ministeriais, mas os cuidados da vida, Jesus disse. Sabe aqueles muitos cuidados? Hoje eu levantei cedo, mas eu tenho tanta coisa para fazer que eu acho que não vai dar tempo de fazer tudo, não vou conseguir fazer tudo. Sabe aquela pressão? Cuida de casa, cuida de trabalho, cuida de filho, né? Principalmente de mulher. Mulher acaba sendo mais acarretada do que o homem, né? Geralmente é assim, porque a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar de filho, tem que cuidar do trabalho muitas vezes. E ainda cuida do mercado, né? Cuida das contas da casa. E quando tem aquele equilíbrio, né? Quando tem equilíbrio da divisão entre o casal, mas nem sempre é assim. Tem marido que ajuda, tem marido que já não ajuda. Tem marido que vai dividir. Eu vou fazer as compras da casa, você organiza a casa, eu vou buscar filho na escola, enfim, tem aquele equilíbrio, aquela moderação. Mas e quando uma pessoa, ela é muito... Ela carrega para ti todas as responsabilidades. Ela carrega para si, né? Para si, todas as responsabilidades. Aí quando é para praticar a palavra, não consegue. Por quê? Porque em casa não consegue ter aquele momento de oração. Aquele momento que era teu e Deus. Lembra no passado quando você se converteu? Lembra quando você aceitou Jesus, aquela alegria que você chorava, que você buscava presença? Você levantava de madrugada, você orava, clamava. Isso você não tem mais tempo hoje. Porque Deus até te abençoou, né? Você está vivendo uma vida de bênção, mas você já não tem mais tanto tempo mais para servir ao Senhor, porque você tem muita coisa para fazer. Jesus disse aqui, por causa dos cuidados da vida, versos 22 de Mateus 13. Por causa dos cuidados do mundo, da sedução e das riquezas. Cuidados, muito trabalho, muita coisa em casa para fazer, muito compromisso, é academia, é cinema, é shopping, é curso disso, é faculdade daquilo, é fazer isso, fazer aquilo. Então isso acaba tomando o teu tempo, que 24 horas acaba sendo pouco para você. Dorme mal porque trabalha muito, tem muito compromisso. Eu sempre digo assim, o dia tem 24 horas, amém? 8 horas normal seria para dormir, né? 8 horas. Eu durmo em média 6 horas por dia, no máximo, né? Entre 4 e 6 horas, não consigo dormir as 8 horas. E divide esse restante de dias, de horas, né? 8 horas para você trabalhar, para você cuidar das suas funções. E as 8 horas que sobra, que é para ser o tempo ali para você se organizar. Você vai ter que encaixar. Se discipline na sua casa. Você vai ter que encaixar nessas 8 horas que sobra para você, que é entre o horário de almoço, né? Que é de manhã cedo quando você acorda, que é quando você volta do teu trabalho. Divide
e se organize para você ter o teu tempo de leitura da palavra de Deus, que é muito importante. Divide para você ter o teu momento ali de joelho, para você entrar no teu quarto e falar com o Senhor. Divide para você meditar na palavra, para você adorar o Senhor, para você jejuar. Porque se você não cuidar do teu espírito, se você não alimentar o Espírito de Deus que está dentro de você, que um dia te revelou a verdade, que tirou você do mundo, do pecado, que tirou muitas vezes você de um lago, né? De um lodo, perdão, de um lodo, tirou você de um estado realmente de um poço, de um estado terrível que você estava, perdido aí no mundo, vivendo ao contrário da palavra de Deus. Então, se você não se alimentar espiritualmente, se você não priorizar e se disciplinar, pode acontecer o que aconteceu aqui, onde Salomão nos alerta aqui. E assim virá rapidamente a tua pobreza como um assaltante, tua necessidade como um homem armado. Hoje você pode ter dinheiro, estar com a vida estabilizada, né? De repente o teu casamento abençoado, não sei, de repente tem áreas da sua vida que ainda não estão abençoadas, mas você está correndo atrás. Mas preste muita atenção. Tudo aquilo que é conquistado na sua força, sem a presença de Deus, não vai muito longe. Como está escrito aqui, do de repente pode acontecer como um assalto. É de repente. E o assaltante, ele vai te abordar para quê? Para tirar algo que é teu. Se você não tiver revestido do poder de Deus com oração, jejum e Bíblia, o assaltante ele pode chegar de repente na sua vida para roubar algo que é seu. De repente ele já roubou algo que é seu. De repente já tirou algo que é seu. Então há esperança e há sim possibilidade de o Senhor restaurar e devolver aquilo que você perdeu. Mas para isso, a semente tem que estar plantada na terra boa. A semente é a palavra, que um dia você já recebeu e que está recebendo aqui agora. E para guardar na terra boa, é o tempo que você tem aquelas 8 horas livre ali, é você se disciplinar e você buscar a presença de Deus. Você vai pro culto, você escuta uma palavra bonita, você até chora, mas volta para casa e continua fazendo o culto. Tendo o seu tempo ali de oração, o seu tempo de meditação da palavra, o dia da semana que você vai apresentar um jejum para mortificar esses desejos da carne, para que os cuidados da vida, para que os cuidados do mundo, para que a sedução do mundo não venha roubar aquilo que é do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Coloca essa palavra no seu coração. Guarda, não deixa nada e ninguém arrancar de você. Porque essa palavra é vida para você. E é a segurança de um futuro abençoado. Para você e a tua casa servir a Jesus com excelência aqui na terra. E quando Jesus voltar, subir com ele para o céu. Amém? Glórias a Deus. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado. Eu oro neste momento, Senhor, agradecendo, Pai, por mais um dia na tua presença, mais um dia da tua palavra, mais um dia da tua exortação. Senhor, ajuda o teu povo, teus filhos, as tuas filhas, Senhor, a buscar mais a tua presença, a separar um horário diariamente para estar com o Senhor. Porque sabemos que com o Senhor nós temos tudo. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é a nossa salvação. E muitas vezes pelos cuidados da vida, pelas muitas obrigações, Pai, pessoas já não têm tempo mais de deixar um pouco de lado a casa, as tarefas, os compromissos, entrar no quarto, fechar a porta do quarto e falar com o Senhor que está em oculto, mas nos ouve e nos responde. Senhor, eu peço, Deus, que o Senhor venha libertar de todo o mal este homem, essa mulher, que o Senhor venha repreender, paralisar todo espírito contrário que tenta roubar o tempo precioso com o Senhor. Deus, eu peço a tua bênção, teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essas vidas, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa os teus filhos, abençoa as tuas filhas, prospera. Levanta homens e mulheres gerados em Deus. Batiza com o Espírito Santo esse que não tem o Espírito Santo ainda, Senhor. E gera filhos espirituais, é o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a sua vida. Lembrando que na semana que vem, segunda-feira que vem, volto novamente ao vivo às 9 horas da manhã. Amém? Glórias a Deus. Conto com as suas orações. Estou orando por você também. E vai dar tudo certo. Mas lembre-se, deixa essa semente aí que foi lançada na sua vida guardada na terra boa, terra fértil. Não no meio de espinhos. Deus te abençoe.